Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para você. E acredite, ela vai ser assim, rápida. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1. Nós vamos ler o capítulo de número 1, alguns versículos. Depois nós vamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Quantos acharam, diga amém. Amém. Diga amém com vontade, diga amém. Amém. Olha aí. A partir do versículo 1 do capítulo 1 de Deuteronômio, está escrito assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel da além do Jordão. Diga, antes de passar o Jordão. No deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, e Labã, e Hazerote e Diazab. 11 jornadas há desde Horebe. Quantas jornadas? Quantas jornadas? 11 jornadas há desde Horebe. Caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, qual ano? No ano 40º, no mês 10º, ou 11º, no primeiro dia deste mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. E você diz, pode se sentar. Esta noite, em poucos minutos, já vou terminar. Eu vim aqui falar para você: não ignore a tua jornada, porque ela dá indícios que a promessa está chegando. Não ignore a tua jornada, porque ela dá indícios de que o caminho está perto. Eu tenho um tema para essa mensagem. É o tema, vou te mostrar um tema, um mapa e um texto. E vou dizer amém. Qual é o tema? Não esqueça a jornada. Ela indica o tempo de chegar. Diga de novo qual é o tema. Não esqueça a jornada. Qual é o tema? Não esqueça a jornada. Ela indica o tempo de chegada. E eu que estou sabendo de onde vim, já tenho história para contar, já matei todos que ele fez passar. E quando me indica que está muito próximo de vivermos o que ele tem para nos servir. Falei, Deus, Deuteronômio capítulo 1, fui lá para saber o que estava escrito. E era isso que estava escrito. Olhando para o texto bíblico, percebi que Moisés, que está agora de frente para a terra, existem coisas que para o nosso vocabulário a gente leva muito ao pé da letra. Quando eu digo estou perto, é muito relativo. Eu posso de fato dizer que estou perto do diácono Ezequiel, e de fato estou. Mas se, por exemplo, eu estivesse falando com o diácono Ezequiel pelo telefone, e eu estivesse pela estrada do Dendê, eu poderia falar a mesma coisa para ele. Eu poderia dizer: Ezequiel, eu estou perto, eu estou chegando. É muito relativo, depende da situação. Quando nós falamos que Moisés está de frente para a terra agora, eu não estou falando de uma distância de 2, de 3 metros. Eu estou falando de uma distância de vista, de uma distância de visão. Eu estou dizendo que está tão perto que dá para ver. E quando dá para ver, a tua visão indica que está perto. Existem algumas coisas que estão despontando por detrás de montanhas, que diante da distância que estávamos só víamos montanha. Mas na medida que estamos passando esse trajeto, estamos nos aproximando daquilo que Deus tem reservado para nós. Meus olhos começam a enxergar, os meus ouvidos começam
começam a ouvir porque eu estou muito perto, eu estou muito próximo, eu começo a sentir uma atmosfera, o vento muda, o tempo é outro, é que eu estou chegando, e onde é que você está chegando, pastor? Eu estou chegando de onde Deus disse que eu iria chegar, e acredite, o lugar que Deus disse que eu ia chegar não é um lugar final, o lugar que Deus disse que eu ia chegar é um ponto de partida. Deus não fez você atravessar uma jornada para você chegar no teu fim. Deus fez você atravessar uma jornada para você chegar no teu começo. Eu tenho profecia para entregar para alguém aqui. O que Deus está prometendo para a sua vida ainda não aconteceu. Está só começando. Está só começando. Está só começando. Então Moisés está diante deste povo. E Moisés ensina algumas coisas. Para mim, Moisés é a liderança mais emblemática do Antigo Testamento. No Novo Testamento eu tenho Paulo. No Antigo Testamento eu tenho Moisés. Eu sei que eu não estou sozinho nisso, tem muita gente que a despeito de entender o que é liderança, chamado, também concordam comigo. Moisés é um homem que está agora vendo mais próximo do que o que ele podia ver. Moisés agora está diante deste povo. E Moisés me ensina uma coisa que eu sempre faço, Diácono André, e a igreja é minha testemunha. Eu sempre estou contando a nossa história. Eu sempre estou repetidas vezes contando a nossa história. Eu sei que tem gente que já está careca de ouvir. E quando chegou aqui me ouvindo contar essas histórias, ainda tinha cabelo. E agora os seus cabelos estão caindo, mas eu continuo contando essa história. Mas eu percebo que cada vez que eu conto tem algo novo. Cada vez que eu conto tem uma acréscimo. Quando eu contava, por exemplo, antes do telão, eu contava até o data show. Mas para eu contar do telão, eu não entro logo na história do telão. Eu vou lá atrás de novo do dia que eu entrei nas cadeiras de plástico, no ventilador, na água na bebedouro da liga. Aí a gente passa pelo retrovisor, pelo retroprojetor, a gente passa pelo data show até a gente chegar aqui no telão. E o que isso é bom? Isso é bom para edificar quem está vindo no trajeto com você. Alguém está percebendo que não está mais no mesmo lugar pelo qual ele começou. Eu queria falar isso para você. Você não está mais no mesmo lugar que você começou. E dá indícios que você está cumprindo uma etapa, que você está sobrevivendo a desafios. Isso dá indícios que nenhum inimigo até agora conseguiu parar você. Ele conseguiu te ferir, conseguiu te bandar, ele conseguiu te dar um chute, ele conseguiu te dar uma pedra, mas ele não conseguiu impedir você de chegar aqui. Olha aí aonde você está. Com toda a luta, com toda a prova, com todo o levante do diabo, é hoje, dia 20 de janeiro, o ano já é 2026. E nós estamos indo lá de 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, até chegarmos aqui. Acredite, vamos chegar exatamente no lugar de partida. O que Deus vai entregar na nossa mão não é um lugar de término. O que Deus vai entregar na nossa mão é um lugar de partida. É daqui para dentro de Canaã. É daqui para dentro de Canaã. É daqui para dentro de Canaã. Mas aí vai contar a história. Mas aí vai dizer: saímos do Egito. Desde o tempo que nós saímos do Egito, ele vai contando alguns pontos de algumas cidades, alguns lugares que ele vai parando. E ele vai contando algumas experiências. Acredite, só quem não sai da jornada acumula experiência para edificar a fé de alguém. Vou falar de novo. Só quem não para na sua jornada acumula experiência para edificar a fé de alguém. Porque existem muitas pessoas cansadas por aí que, olhando para você, seguindo, a fé dele é edificada. Eu queria parar, mas olha, fulano não para. Eu queria deixar, mas olha, ciclano não deixa. Eu até queria desistir, mas quando olha para ela caminhando, quando eu olho para ele, eu olho para a vida dela, eu olho para a vida dele. Se ele não para, eu não paro também. E nós vamos edificando a nossa fé uns dos outros, mas eles estão explicando isso para o povo. Moisés não tem o recurso técnico que eu tenho hoje aqui, mas eu tenho, bota a palavra. Eu tenho um recurso técnico para mostrar para você o caminho
que foi feito do Egito à entrada de Canaã. Eu tenho 11 minutos para terminar o culto. Que lugar é esse? Me ajuda, porque aqui em cima do telão, não sei se você já interagiu com o telão, eu não consigo ter a mesma visibilidade que você aí de longe. De longe é melhor. O telão é grande para dar para ver melhor quem está distante. Tem coisas que Deus vai dar tamanho, não é para quem está perto ficar impressionado, é para quem vê de longe conseguir entender melhor. Esse aqui eu joguei, aproveita a oportunidade. Egito. Paulo está vendo o Egito? Paulo Amaral. Alexandre. Se eles saem daqui, da terra de Gozen, é onde Israel está, na cidade de Ramassés. Se eles saem daqui e traçam um caminho natural, se eles traçam um percurso normal, eles saem daqui, eles apenas enfrentariam os filisteus, que a essa altura ainda não é uma potência. Os filisteus também estão crescendo. Os filisteus vai se tornar uma grande potência na época do reinado de Davi, na época do reinado de Saul, mas até então os filisteus também não é uma potência. Então Israel sairia daqui do Egito, enfrentaria os filisteus e chegaria ali nas campinas de Moabe, ali onde você consegue ler Gilgal, Rio Jordão. Essa distância aqui da cidade de Ramassés no Egito até, por exemplo, Gilgal, ali nas proximidades de Jericó, tem cerca de 440 quilômetros. 440 quilômetros. Se nós, pessoas fitness, que caminhamos bem, tipo Daniel, sai de um lugar para ele percorrer 440 quilômetros, deveria caminhar pelo menos 8 horas por dia. 8 horas por dia, sem parar, sem pestanejar, sem descansar. Eu não acredito que os israelitas conseguiam caminhar 8 horas por dia. Por quê? Porque não eram apenas homens. Ali tinha mulheres e tinha crianças. E a criança não anda no mesmo ritmo da gente. Haja vista, quando nós estamos atrasados e queremos que ela anda rápido, ela não anda nem pelo decreto. Ela atrasa a gente. Então, algumas pessoas vão dizer que se Israel traça esse caminho de maneira natural, 440 quilômetros, fazendo 8 horas por dia, Israel sairia de Ramassés até chegar em Jericó em 11 dias. Quantos dias? 11 dias. Mas vamos colocar toda a dificuldade que Israel tem: crianças, mulheres, bagagens, os animais, as coisas que eles carregam. Israel vai fazer este percurso em 2 meses e meio a 3 meses, com toda a dificuldade que eles teriam. Esse era o plano inicial de Deus. E o que é que atrapalhou o plano inicial de Deus? Os inimigos? Não. O que é que atrapalhou o projeto inicial de Deus? O diabo? Não. O que é que atrapalhou a rota que Deus tinha traçado, que se poderia fazer em 3 meses ou 2 meses e meio? Um povo que não valorizou a sua jornada, não reconhecia quem eles eram na terra do Egito, porque a esta hora eu prefiro ser um livre no deserto do que ter onde morar como escravo na terra do Egito. Eu prefiro comer maná todos os dias no deserto do que comer pepino e cebola, mas quem olha para mim me chama de escravo. O que tem? Eu moro em Ramassés, mas o que eu sou em Ramassés, eu sou escravo. Eu moro na terra de Gozen, mas o que eu sou na terra de Gozen? Escravo. Eu prefiro andar no deserto, mas no deserto eu sou chamado de livre. No deserto eu sou uma bússola da vontade de Deus. No deserto eu sou a direção da vontade de Deus. No deserto eu sou o alvo daquilo que Deus tem nos prometido. Aí eles vão sair de Ramassés. E como não vão fazer aquele caminho que eu disse?
Eles vão passar por Pitom, Sucote, depois eles vão parar em Piairote. Ali em Piairote eles estão diante do Mar Vermelho. Ali em Piairote o Mar Vermelho vai se abrir e este povo vai passar lá para o outro lado. Você conhece a história. Eles vão chegar num lugar chamado Mara. Mara, onde as águas eram amargosas e Deus torna as águas doces. Deus tem a capacidade, na intenção de cumprir o propósito, de alterar o que é natural para o sobrenatural. Eu vou falar outra vez. Deus tem a capacidade de, na intenção de fazer você viver o propósito, alterar o que é comum, alterar o que é natural. Deus tem essa capacidade. E para fazer ele viver o propósito, ele vai fazer as águas de Mara se tornar águas doces. Israel vai mais adiante e eles vão chegar em um ambiente por perto de Elim, ou no deserto de Sim. E ali no deserto de Sim eles vão passar por um lugar chamado Dófita. Israel está acumulando experiência. Israel está acumulando vida com Deus. Israel está acumulando provisão de Deus. Porque nesta caminhada a pressão arterial está normal. Nesta caminhada não tem diabetes. Nesta caminhada não tem ataque cardíaco. Nesta caminhada não tem AVC. Nesta caminhada não precisa trocar de sandália, porque os pés se mantêm do mesmo jeito caminhando. Nesta caminhada não precisa se preocupar em comprar roupa nem mudar, porque ele preserva a roupa no corpo. Meu Deus, que capacidade que Deus tem, na intenção de cumprir o propósito, alterar aquilo que é natural. Naturalmente aquele povo suaria, naturalmente os poros sudoríficos daqueles povos ficavam entupidos pela areia escaldante do deserto. Mas Deus está mexendo naquilo que é natural. Eu não sei se estou falando com alguém aqui que, embora viva no que é natural, creia que ele altera coisas, que ele mexe em situações, que ele muda ambientes, ou que ele favorece a mudança a fim de que o propósito dele se cumpra na sua vida. Eles vão sair. Preciso sair para longe, porque não dá para ver. E eles vão para Refidim. Ali em Refidim, eles vão ter uma batalha. Eles vão ter uma guerra contra um povo chamado de Amalequita. Eles estão contornando todo um espaço pelo deserto do Sinai. Eles estão fazendo uma circunferência pela península do Sinai. E eles vão caminhando até chegar a um lugar chamado Ezion-Eber. Quando eles chegam nesse lugar, estrategicamente, Deus estabelece eles num lugar chamado Cades Barneia. E quando chega em Cades Barneia, a orientação é esta: vão lá 12 espias, olha a terra, porque aqui de Cades Barneia para chegar em Jericó tem cerca de 150 quilômetros. Agora os dias diminuíram. Em 4 dias Israel teria chegado em Jericó. Mas o que acontece aqui em Cades Barneia, quando os espias voltam, eles voltam com essa dificuldade que o diácono Paulo falou aqui. E o povo é mais tendencioso a receber e captar mensagens negativas do que mensagens positivas. Você pode ter passado o dia de hoje todinho ouvindo um monte de coisa que não presta, mas eu venho sobrepor tudo aquilo que você ouviu de maneira negativa. Receba essa palavra. Deus vai tornar as coisas sobrenaturais. Ele vai mexer no que é natural para favorecer o teu chamado, para favorecer o que ele prometeu para você. Mas de alguma maneira esse povo vai olhar para Moisés e vai dizer: os nossos filhos serão escravos lá. Ô gente, me permita pensar. O que eles eram no Egito? O que eles eram no Egito? Se os filhos deles nascem no Egito, o que eles eram? Agora eles estão livres.
Só que a mentalidade deles é tão escravagista que eles acham que estão indo para um lugar e os filhos deles vão ser escravos. Aqui em Cades Barneia, eles param. Lendo a Bíblia de maneira primária, eu pensava que 40 anos era Israel fazendo esse percurso todo. Foi não. 38 anos foi só aqui. Eles ficavam rodando. Eles ficavam girando pelo deserto de Sim, em Cades Barneia. E qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é fazer com que aquele povo morra. O que Deus quer, pastor? Que o povo morra. Está na Bíblia, pastor? Tá. Deuteronômio capítulo 2, capítulo 3. Você conhece a história, mas se não lembrar, leia. Deus quer que este povo morra. Porque Deus não gostou da ideia de que duvidassem que Ele é capaz, depois de tudo que Ele fez, depois de toda a experiência que foi acumulada, depois de todo esse processo de jornada, você sobreviveu. Teve grandes livramentos. Era para você estar morto. Era para você estar morta. Era para você estar hoje moribundo. Era para você hoje nem ter família. Era para você hoje ser um alcoólatra. Era para você hoje ser um viciado. Mas você sobreviveu a todas essas jornadas. E Deus atravessou com você rapidamente por um deserto. Mas você estagnou. E sabe por que algumas pessoas estagnam? Porque elas ignoram toda a jornada que fizeram. Mas eu não ignoro, não. Esse dia, hoje, o pastor mandou uma foto. Pastor, você sempre mandou uma foto antiga. Eles têm essas fotos antigas. Na época eu não tinha máquina, eu não tenho uma foto de quando eu tinha 15 anos para baixo. Todas as fotos que eu tinha era de alguém que tirou. E ele mandou uma foto para mim, eu com os meus 15 anos de idade, com uma blusa marrom, uma calça branca. Do meu lado tinha o Wagner, que era o irmão da Érica. O Wagner estava do meu lado, ele está colocando a mão no meu ombro. E do outro lado tinha um jovem chamado William, que conheciam ele pelo apelido de Lerdão. Eu não sei porquê, mas ele estava ali também. E no meio estava o evangelista Vanderlei, mais magro, mais alto, porque quando a gente fica mais magro, a gente fica mais alto. Estava mais jovem e ele estava ali. Quando eu olhei aquela foto, eu falei, Deus, tem um trajeto, tem uma jornada. É que tem gente achando que a gente apareceu aqui na Domingo dos Montes. Tem gente pensando que a gente foi plantado ali na beira daquele paralelepípedo. Não, mas a gente tem uma jornada. A gente já vem de muito tempo. Eu estava olhando alguns irmãos que temos aqui na igreja colocando suas fotos. É bom fazer isso, relembrando quem você era no passado. Eu vi Larissa colocando em 2012, fazendo memória de umas imagens fotográficas que ela tinha. E ela dizia, eu não imaginaria que hoje estaria aqui vivendo os propósitos de Deus. É que Deus cruzou a nossa jornada. Aí eu venho aumentando desde 2012 aqui, esperando você chegar para poder viver promessa. E agora Deus colocou você aqui junto comigo para a gente viver promessa. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, não ignore a tua jornada, não ignore os processos, as madeiradas, as pauladas, as feridas, as guerras que você sobreviveu para chegar aqui nas campinas do Jordão, para viver um start de Deus que vai mudar a tua história, que vai alterar a história da tua casa, que vai mudar a tua família. E o diabo está apelando nesses últimos dias. O diabo está apelando nesses últimos dias. Não pode se levantar como for. Pega ele o nome que tiver, a roupa que tiver vestindo, comendo o que tiver comendo. A palavra de Deus é poderosa para nos fazer viver tudo aquilo que Deus tem nos prometido. Ali em Cades Barneia, eles vão ficar quanto tempo? 38 anos. Dos 40 anos do deserto, tu vai pensar assim, Israel ficou 40? Não, ficou não. Eles vieram atravessando jornadas. Mas quando alguém não creu, e não apenas não creu porque não crê é normal, mas se rebelou contra o projeto de Deus, e disse, agora eu estagno eles aqui. Mato todos eles.
E Moisés vai falar para eles: sabe os filhos de vocês, que vocês disseram que serão escravos? Eles vão entrar e vão possuir a terra, junto com Josué e Caleb. A minha geração vai viver junto comigo. Tem alguém aqui? E os meus descendentes. Eu gosto da ideia de ser Josué e Caleb. É que se Josué e Caleb tivesse status, tivesse Facebook, o Google ia mostrar para eles 40 anos atrás. E Caleb ia se ver em torno de 40 e poucos anos recebendo uma promessa. Mas agora ele tem 80 e lá verga. E ele está dizendo: tal como era a minha força quando eu parti da cidade do Egito, e aí eu recebi uma promessa pela boca de Moisés, é a minha força agora, Josué. Eu não vivi o que vivi para morrer aqui. Eu não passei o que passei para parar aqui. Tem alguém que pode receber? Você não passou o que passou e nem viveu o que viveu para morrer aqui. Aqui não é o lugar da tua morte. Aqui é o lugar da promessa se cumprir. Aqui é o lugar do cumprimento da promessa. Sabe onde eles estão? Em Cádiz Barneia. 38 anos se passou. E agora Moisés está dizendo, no 40º ano. Qual é o ano? Completou 40 anos. No penúltimo mês, no final do ano, Moisés disse: ano que vem nós vamos entrar. 11º ano. Ano que vem nós vamos entrar. Ano que vem nós vamos entrar. O meu 11º ano foi 2025. Já chegamos no ano que Deus disse que nós vamos entrar. É esse ano que nós vamos entrar. Ei, morre agora não, para agora não, porque você não vem até aqui para morrer e para parar. Você chegou no ano da tua colheita. Você chegou no ano de viver a promessa. Você chegou no ano da tua conquista. Você chegou no ano de Deus entregar na tua mão tudo aquilo que você viveu durante a tua jornada com Deus. Fica inteiro, não vou pregar mais. Não vou pregar. Vou terminar, falei que ia terminar. Já passei. Estou traumatizado de domingo. Outro dia eu prego. Então tá. Jonas. Eles estão nas campinas de Moabe. Do outro lado das campinas não é de Moabe. Do outro lado das campinas é do Jordão. E Deus vai entregar para eles algumas cidades antes de entregar a conquista. E essas cidades, evangelista Vanderlei, vai ser um tipo de trincheira. Deus está dizendo: eu não vou dar uma grande conquista sem levantar uma grande proteção para você viver. O Espírito de Deus me trouxe aqui esta noite para dizer que, a despeito da grande conquista que Ele entregará na nossa mão, Ele vai levantar trincheiras. O inimigo não vai tomar o que vamos conquistar. O que vamos conquistar é nós. Aí ele chega nessas cidades. Deus diz para ele: ó, não encara a mão. A mão é família. Não encara Esaú. Esaú é família, passa direitinho. Não encara os Moabitas. Deixa os Moabitas quietinho também, vocês passam. E é engraçado, Deus, o texto bíblico, que vai dar tempo de eu ler, porque eu vou terminar agora. O texto bíblico fala assim, o Senhor falando: porque eu dei para Amon. Quando eu vi no texto bíblico falando que Deus deu para Amon, se Amon, que não está dentro do projeto, do propósito, da aliança, viveu a promessa só porque Deus disse que ia dar, quem dirá eu, que além de Deus ter dito que eu ia dar, eu estou dentro do bolso, eu faço parte do pacote da promessa. Eu sou peça do projeto de Deus. Eu sou ferramenta da obra do trabalhador da eternidade. Tem mais alguém aqui comigo? Aí Moisés vai encarar sua última guerra.
contra Og. E ele vai vencer o rei que está ali, sem muita dificuldade. Eles estão nas campinas. E entre as campinas e o lugar de conquista, tem um lugar chamado Gilgal. Diga, nós estamos nas campinas de Moabe, do lado de cá. Vamos atravessar o Jordão. E vamos chegar nas campinas, que já é do outro lado do Jordão. E vamos chegar num lugar chamado Gilgal. Circuncisão. Gilgal é circunferência. Gilgal é restauração de aliança. Eles saem do Egito e no deserto aqueles que vão crescendo não são circuncidados. Em Gilgal eles vão ser circuncidados. Deus está falando, eu vou dar o lugar da conquista. Está bem ali diante dos olhos de vocês. Mas antes vamos renovar a aliança. Vamos renovar a aliança. Porque toda aliança quebrada vai comprometer o processo que vamos viver dentro do lugar. Então vamos renovar a aliança. Gilgal é o lugar da aliança. Todo lugar onde se renova a aliança, a primeira Páscoa que eles participam no Egito. E a segunda, em Gilgal. Vamos trazer a memória de onde é que saímos, por onde passamos e onde chegamos. Porque você só valoriza o que Deus vai entregar na tua mão se você se lembrar de onde saiu, por onde passou e aonde chegou. Tem gente sofrendo de amnésia. Chegou aqui, esqueceu de onde veio. Chegou aqui, esqueceu de onde passou. Chegou aqui, esqueceu o que viveu. Chegou aqui, mas esqueceu os livramentos. Mas eu venho aqui esta noite como um tipo de Moisés, diante do povo que está nas campinas para viver promessas de Deus esse ano. Eu venho lembrar você de onde você saiu, lembra? Eu venho lembrar você por onde você passou, quem era você. Eu venho lembrar você das ameaças que você sofreu. E Deus te guardou, Deus te livrou. Eu venho lembrar você dos laços de morte que Ele te livrou. E te livrou para quê? Te livrou para você chegar aqui, renovar a tua aliança com Ele, lembrar de onde Ele te tirou, porque o que vai dar força para você lutar por aquilo que Ele vai entregar na tua mão é você lembrar das tuas experiências. Você não é um amador, não, você é um guerreiro. Você aprendeu de luta, você aprendeu da arte da guerra, você aprendeu a desenvolver batalha, você aprendeu a desenvolver estratégia. Deus está contando contigo, porque do outro lado de Jericó vai ruir, as muralhas vão cair e nós vamos entrar e vamos tomar posse do que é nosso. Ninguém vai cantar, ninguém vai impedir, ninguém. Deus, esta noite está lembrando você da tua jornada.